Olá, queridos, voltei. Vamos lá, me segue aí, ok? Em nome de Jesus. Então diz assim, o outro anjo forte, o capítulo 10, né? Diz assim, descreve a visão do anjo com um livrinho e um interlúdio entre a sexta trombeta tocada em Apocalipse 9, versículo 13. Vocês podem averiguar. Se tiver uma Bíblia de estudo, melhor ainda, tá? O que eu estou falando aqui vão dentro da palavra, amém? E em seguida, como eu falei, vai em Apocalipse 13, 9, 13, e está lá escrito, e a sétima tocada em Apocalipse 11, versículo 15. Pode ir lá ver. Agora vamos debaixo aqui do outro estudo, que é no versículo 2. Um livrinho. Um anjo, ao colocar seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, dá a entender que esse livrinho contém uma mensagem que afeta o destino do mundo inteiro. Que afeta o destino do mundo inteiro. Gente, mundo é pessoas, porque o mundo é feito de pessoas, e pessoas, através de nós, existem as nações, tá? Então, aqui mais adiante diz assim, o versículo 3 do estudozinho aqui embaixo, 7 trovões. Isto tem a ver com certos aspectos da ira e julgamento futuro de Deus. Versículo 8, tá? Versículo 8, perdão, Apocalipse 8, versículo 5, perdão, tá? Apocalipse 11, 19, Apocalipse 16, 18, vou continuar aqui. A João não foi permitido revelar a mensagem dos 7 trovões, não foi permitido que ele revelasse. Versículo 4, isso indica que no período da tribulação ocorrerá julgamentos não revelados nos selos. Então, quando Jesus abrirá o selo, né, aqui fala que isso indicará que num período da tribulação que vai ocorrerão julgamentos. Nesse período vai ter julgamentos, vai ser muita gente julgada, não revelados nos selos, nas trombetas e nas taças. Portanto, ninguém sabe de antemão tudo quanto ocorrerá naquele tempo. Não devemos, pois, ser dogmáticos quanto à sequência dos eventos do livro do Apocalipse. O que quer dizer isso, gente? Essa palavra aqui, bem difícil, que eu acabei de falar, dogmáticos. Não devemos banalizar, não devemos deixar para lá. É por isso que no começo eu falei, você ama a palavra do Senhor? Porque se você ama a palavra do Senhor, você ama Jesus Cristo, porque Ele é o Verbo. A palavra do Senhor é sagrada, é uma carta para os filhos. Então, o ser humano que perdeu o temor, não obedece mais os mandamentos de Cristo, você acha que essas pessoas, elas te honram? Você acha que essas pessoas, elas sentem misericórdia de você? Não. No momento em que eu afasto da luz, eu me encontro no meio das trevas. Satanás era um grande anjo de luz, mas no momento em que ele decidiu de se afastar da luz, ele se tornou trevas. Amém? Então, mais adiante aqui, diz assim, o segredo de Deus, que está no versículo 7, né? O segredo de Deus, num período do toque da 7ª trombeta, Apocalipse 11, 15, podem lá para vocês lerem. Cumprir-se-ão a todas as profecias que Deus revelou aos seus profetas,
referente aos dias finais. Trata-se do cumprimento do propósito de Deus quanto à volta de Cristo à terra e o estabelecimento do seu reino. Apocalipse 11, versículo 15, tá? Então, se vocês for na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala dos profetas, todos eles profetizaram os dias que está por vir. Todos, Jeremias, Isaías, Ezequiel, e não é diferente aos profetas de hoje, os verdadeiros profetas de Deus, mulheres e homens que estão no alinhamento, que estão ligados em Cristo, estão sempre falando, né? Estão sendo zombados, porque nós estamos em uma era de zombaria. Tem até, infelizmente, cristãos que nem todos eles creem, tá? São cristãos que nunca conheceu Jesus Cristo, porque quem conhece Jesus Cristo não faz acepções, respeita o chamado de cada um e trata todos como gostaria de ser tratado. É isso que Jesus fala. Você não pode tratar um famoso melhor e destratar um pequenininho de Deus que ele não teve conhecimento nas mídias, que ele não foi chamado para ser entrevistado em podcast. Você tem que respeitá-lo da mesma forma que você gostaria de ser respeitado. Ok? Mais adiante diz assim, versículo 9: toma e o come o livrinho, cujo sabor é doce como mel, mas que se torna amargo no estômago. Fala do misto de bênçãos, fala de um misto de bênçãos e maldições. Vou repetir, fala de um misto de bênçãos e ao mesmo tempo de maldições no Apocalipse. A palavra de Deus é doce para seus servos ouvi-la e observá-las, que está lá no Salmos 19, versículo 9 e 10. Mas, ao mesmo tempo, ela anuncia o julgamento contra o pecado e a iniquidade que virá sobre os incrédulos, que está lá em Lucas 19, 41 até o 44, Jeremias 15, 16, Jeremias 28 e 9, Ezequiel capítulo 3, versículo 1 e 3 e Amos capítulo 5, versículo 10. Até aqui. Queridos, o Apocalipse, ele é maravilhoso. Simplesmente eu sou apaixonada por toda a Bíblia, até mesmo por tudo, porque a Bíblia, se você entrar dentro dela, você lendo, e é como se você estivesse dentro da história. É lindo porque ela tem um começo, um meio e um fim. E uma parte que mais me fascina da Bíblia, né, é lá no Antigo Testamento. Vocês podem ver, quem lê Bíblia sabe, é quando Deus, ou quando alguém está lendo a palavra de Deus, quando Deus diz assim, vou dar um exemplo aqui, Zedequias foi rei, né? Rei é como se fosse um presidente, um prefeito, né? Naquela época, fez isso, fez o que era bom para o Senhor e morreu e foi enterrado junto com o rei Davi e seus familiares. Você vê que para Deus a morte, os que é de Deus, ele nunca deixa o corpo lá perecer. Ele sempre dá ordem para pegar o corpo e ser enterrado junto com o povo dele, que era assim que fazia naquela época. Então, mas aquela outra parte que diz assim, esse aqui eu levantei, eu escolhi, mas no começo fez o que era bom aos meus olhos, mas depois começou a fazer o que não era bom aos meus olhos, e esse morreu de lepra, ou esse morreu à espada. A Bíblia não relata que aquela pessoa teve ou não salvação. O que eu quero dizer com isso, queridos? A Bíblia, sabe por que tem cristão que diz assim, não, mas na Bíblia não está revelando isso. Vai chegar tempo, ou já chegou, eu creio
que Deus pode revelar algo de muito profundo para você e não para mim. Como Ele pode revelar algo para mim e não para você. Por quê? Aí diz assim, mas Senhor, mas isso não está dentro da Bíblia. Não importa, não coloque limite em Cristo. A minha Bíblia de estudo é bem clara, ela diz que as maravilhas de Cristo, desde o começo até Apocalipse, as maravilhas de Jesus Cristo, a Bíblia não relata tudo, até no Antigo Testamento não relata tudo o que aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus não é egoísta. Deus, se Ele revelasse tudo o que aconteceu, anos e anos atrás, séculos e séculos atrás, ninguém ia ter, como se diz, não ia existir filósofos, mas Deus falou, eu vou deixar eles escrever as fábulas deles, tirando aquelas pessoas que quando escrevem livros, eles procuram a escrever livros de fatos reais, que eu aconselho a vocês, sabe? Eu amo as coisas que são de verdade. Eu amo até filmes que sejam de verdade, que ali teve um fato no começo e teve um meio e teve um final de arrependimento. Então isso é maravilhoso. Agora, esses filmes de fantasciência, de fadinha, de conto de fada, de mágica, eu aconselho, não assistem. E nem deixem seus filhos assistir, porque é tudo uma bobagem. Entendeu? Aquilo ali vai na cabeça da criança. Será, mamãe, que existe aquilo ali? Não. Existe um começo, um meio e um fim. Todo o mal nunca vai vencer o bem. O mal nunca vai vencer você, a não ser que você dê essa legalidade. Então, voltando aqui na palavra que eu li, olha o que Apocalipse 10 ele fala, bem claro. A minha palavra para os meus servos, os meus filhos, ela desce como o mel, mas ao mesmo tempo ela se torna amarga. Por que amarga, Celi? Porque quando o Apocalipse é um confronto de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo com você e comigo. Então, quando você começa a ler a palavra, ela vai falando com você. Ela vai esclarecendo para você. Ela vai te conscientizando que você está no pecado, que você está na prostituição, que você está na masturbação, que você é fuxiqueiro, que você fica caluniando as pessoas, que tudo você, antes de você analisar o caso, o problema, isso vale para qualquer pessoa. Por isso que eu aprendi, antes mesmo de alguém falar assim, aquela pessoa que Deus levantou, aquela mulher, nossa, como Deus usava ela, como Deus usava ele, e agora essa mulher está com espírito de engano, e agora essa mulher está no pecado. Antes de vocês falarem isso, vai para o joelho e fala, papai, o que aconteceu com essa irmã? O que aconteceu com esse irmão? Por que ela pregou tão bem e agora está desse jeito? Porque existe pessoas que Deus deu um talento de libertação e essas pessoas deixaram pela metade. Fez uma libertação superficial. Gente, a Bíblia, a palavra de Deus, os mistérios de Deus é mistério, mas nada que Deus não possa te revelar. Quando se trata de uma libertação, você tem que ir no profundo. No profundo. A Bíblia, ela é um tesouro escondido. Números é códigos. A Bíblia tem paradigmas para quem vai no profundo dela. Então, o que eu quero dizer aqui com o irmão? Se aquele irmão fez isso, teve uma libertação superficial, tem que ver a origem do porquê, as heranças hereditárias. Por que aquela pessoa se tornou voltou uma mulher que pregava a palavra de Deus? O povo disse que agora ela está com espírito de engano. É fácil eu apontar aquela pessoa e condenar ela, né? Tem homens aí de Deus que ficam dizendo que não existe pastora na Bíblia. Se não existe, sabe por quê? Porque você é um religioso. Você quer colocar limite em Deus. Você quer colocar limite em Deus. Eu também pensava como você, mas o Espírito Santo abriu a minha mente. Sabe em qual passagem? Aonde tem Débora. Débora foi uma juíza, o marido dela não estava presente, creio eu. Ela foi tomar conta de ovelhas, que eram animais, é verdade, eram ovelhas. Mas um dia eu tive esse impacto com Deus. E ele disse, filha, as ovelhas são animais irracionais, elas não raciocinam. Mas quando o pastor delas, ou a pastora, faz
pá no cajado, elas obedecem. Elas ouvem e elas conhecem o pastor. O que eu quero dizer com isso? E vocês são simbolicamente como ovelhas, só que diferente, vocês raciocinam. Mas às vezes vocês raciocinam, mas não me obedecem. Vocês não obedecem. É por isso que eu botei um animal como símbolo. Mas vocês não me obedecem. Gente, pastorear, meus amados, meus queridos, é ensinar. O chamado de um pastor é ele ter uma visão além, a visão de águia. Deus dá as pessoas para ele cuidar, para ele ou ela pastorear, e eles têm visão do chamado de cada um. Aí aquele pastor vai preparar, aquele pastor vai ensinar, aqueles pastores vai discipular, e sempre falar para eles: olha, que as ovelhas não é tua, vocês não são meus, eu estou só preparando vocês. Assim como o pastor Jesus Cristo preparou os discípulos. Discípulo quer dizer mulheres e homens, não é só homens. Ele preparou-os para fazer o inde. A Bíblia não relata que só quem batiza é pastor. Isso é mentira. Se alguém me provar na Bíblia, aí eu digo, então me perdoe. Mas a Bíblia relata que o símbolo do batismo é uma água que você pode até colocar na mão. O símbolo do batismo realmente é o arrependimento. Se você não tiver arrependimento, você só tomou só um banho de piscina. É o que está acontecendo com muitos aí, fazendo batismo com gente famosa, e Deus vai cobrar desses líderes e pastores. O dever do pastor é fazer o que Deus mandou, é ter visão e falar: ó, minha filha, você é uma missionária, eu vou te preparar, eu vou te ensinar. Ó, meu filho, o seu chamado é de libertação. A libertação é assim, assim, assim. Porque Satanás, ele mente. Satanás, ele desmaia. Satanás, ele chora. Por isso que eu falei lá atrás: não julgue uma pessoa porque ela estava pregando e agora ela está dessa forma. Procure buscar o Senhor, que Ele vai te revelar o porquê. A não ser que aquela pessoa realmente, foi uma, duas, três pessoas tentarem ajudar e ela resistiu ao Espírito Santo. Aí nem o próprio pode fazer nada. Aí é uma questão dela, é uma questão do pastor. Como tem muitos que dizem assim: eu prefiro perder tudo, mas não o meu ministério tem que ficar bombando, entendeu? Não, Davi fez o quê? Quando ele assumiu o pecado dele, as iniquidades, ele pegou a coroa. A Bíblia diz que ele jogou lá, não quis nem saber, rasgou as vestes e disse: Senhor, Papai do céu, me tira tudo, menos a tua presença. Então, queridos, não se engane. Tem pessoas que têm a presença de Deus a tal ponto, eu mesmo sinto isso. Quando eu ouço as pregações do pastor Luiz Hermínio, da pastora Tânia e de muitos outros que eu acompanho, até mesmo aquele pastor Flávio, eu sinto, a Karina Bach, eu sinto a presença o que está neles, eu sinto, mesmo através de uma televisão. Eu sinto, porque eu me arrepio. O Espírito testifica que Deus está na vida deles. É isso. Mas não se confundem, gente. E cuidado com esse sentimento chamado, ai Deus, me ajuda, papai, emoção. Cuidado com esse espírito da emoção. Você pensa que é o Espírito Santo, mas é só tanto a tua emoção. Então tome cuidado. Então é esse o chamado dos pastores. É esse o chamado de cada um, é pastorear, é cuidar, é deixar eles voar, eles são livres. E outra coisa, lá atrás eu preguei em Apocalipse que o Espírito Santo, ele mesmo fala: não coloque fé em outra igreja. O Espírito Santo, ele é livre, ele está aonde ele quer, ele está com quem está com ele, com quem obedece a ele, com quem é sincero com ele. Não se engane, não se engane. E essa palavra aqui, por que é amargo a palavra de Deus? Por que ninguém dá glória quando se trata de Apocalipse? Por quê? A palavra de Apocalipse fala que Deus, antigamente, como eu falei lá a semana passada, retrasada, que antigamente, para falar que uma pessoa frequentava a casa de candomblé macumbeiro, era bem, o povo ficava com raiva, você tinha vergonha de falar. Hoje estão tudo exposto, né? Mas Deus vai expor muito mais coisas, amigos. Deus vai expor muito mais pecado terrível. Vocês acham que não tem o ser humano tendo relação com bicho? Tem, com animais.
Vocês não acham que tem gente se relacionando irmão com irmão? Tem, porque os descendentes de Caim. Irmãos matando irmão, filhos programando a morte dos pais, amigos traindo um com o outro. Prova ver aí nos jornais. Meninas que não querem mais perdoar. É sangue, é dente por dente, olho por olho. Vocês podem ver, cai na real, as iniquidades terríveis que está acontecendo. Meninas, crianças ainda, sendo mãe. Os caras pega, transa, faz filho e abandona. Essa é a missão de Satanás. Por que abandona? Para que seus filhos não reconheçam Deus como pai. E depois elas crescem revoltadas com Deus e dizem, mas se o Senhor fosse pai, por que o Senhor permitiu tanta maldade? A missão de Satanás é fazer a bagaceira para que você coloque a culpa em Deus. E o mundo está desse jeito. Querido, Jesus está às portas. As coisas estão se cumprindo. Se você tem um chamado sério, está tão difícil, sabe? Quando o Espírito Santo me mostra o pecado dos meus amigos, que eles estão deixando a fé, estão deixando de amar a palavra de Deus para ficar no pecado, não se preocupe, isso também está acontecendo comigo. Tem pessoas que vão rejeitar você, tem pessoas que não vai vir mais nem na sua casa, porque vai dizer, ali é crentona, ali é só ela, deixa falar, mas não compactua o pecado deles. Porque você pode, o sangue dele pode ser cobrado nas suas costas. Ah, Célia, mas eu amo tanto aquela irmã. Ô, Célia, mas é meu primo. Deixa, meu amor, você sabe o significado de família? Família, não se engane que família se reúne no Natal, em festa. Ah, eu tenho uma família unida. Não, meu amor. A Bíblia diz que a família verdadeira para Cristo é aquela que todas estão na mesma fé, no mesmo caminho e servindo o mesmo Senhor. Não se engane, não se engane. Quando uma família toda, uma família completa, ela adora ao Senhor, ela depende do Senhor, todas glorificam o mesmo Deus, essa família sim faz parte da família de Cristo. Toda pessoa que não obedece os princípios de Cristo e nem os seus ensinamentos, cai fora dali. Cai fora. Você está entendendo? Muitos templos aí obedecem leis e doutrinas de homens. Mas se você for para a doutrina de Cristo, os princípios de Cristo, é maravilhoso. É maravilhoso. Jesus, eu acho linda aquela passagem onde ele pregou da oferta da viúva. Vocês já ouviram alguém pregar a oferta da viúva? Você vai ver muito pouco, porque ali é pouco, fala de pouco dinheiro. É por isso que eu digo, sabe por que tem tanto crente na maldição? Porque eles ofertam e dão o dízimo de qualquer jeito. E Jesus não recebe, Deus não recebe, mesmo porque Deus não precisa de dinheiro. As pessoas não entenderam ainda que se eu estou bem de vida, você está bem de vida, por que não investir na igreja? Eles não querem investir nas pessoas. É por isso que tem tanto irmão pobrezinho, tem tanto irmão que poderia fazer um curso, trabalhar para ele, ganhar o dinheirinho dele, ser autônomo, do que trabalhar para um miserável de um chefe que escraviza aquela pessoa, como fazia lá no Egito, como fazia Faraó. Deus falou para a gente favorecer as pessoas. É tipo quando Deus bota um homem, Deus permite um homem no governo. Deus não quer que aquele homem seja um ditador. Deus não quer que aquele homem seja um homem que diz, não, tem que fazer isso. Não, Deus quer que aquele homem favoreça o seu povo. Se Deus tem um chamado para mim, eu não tenho condições agora de pagar um curso para uma irmã, para um irmão, ou ajudar ele, eu vou para o joelho, para que Deus toque em alguém que tenha mais do que eu para abençoar. Você pode abençoar uma pessoa profetizando para ela, declarando vitória na vida dela. Você pode profetizar para aquela vida, para que Deus tire ela do aluguel e dê uma casa própria. Gente, Deus nos deu sabedoria. A sabedoria que o Senhor nos deu não é mundana. Não é essa sabedoria louca que tem no mundo. É dos céus. Usa-la. Usa-la. Abençoe. Para que você está segurando tantos bens na terra? Para que você tem tantos bens na terra? Para quê? Para quem? E se você não for casada e não tiver filhos, vai ficar para quem? Vai ficar para o governo. Então para que você quer tanta coisa? Quantos pastores aí que eu já ouvi, né? Não precisa nem falar o nome. Vem da sua casa e me dá o dinheiro. Vende tudo que tem e me dá.
E eles só enriquecendo quando era eles que deveria fazer para a igreja. Meninas solteiras, meninas que foram abusadas, para elas não abortar aquela criança, porque é um crime para Deus matar. Eu vejo sempre fora do Brasil a igreja batista que faz aquela casa e recolhe essas meninas para que elas não abortem. Além de recolher, elas começam a ouvir e conhecer quem é Jesus. E dali de dentro saem grandes missionárias, saem meninas maravilhosas, amantes do Senhor, amantes da palavra, sabe? E seus filhinhos já crescem, já sendo consagrado a Cristo, conhecendo a verdade. A vida miserável que aquela mãe fazia, Deus não permitiu que seu filhinho fizesse. E ali tudo é desconectado. Aqui no Brasil eu vejo isso pouco. Eu tenho tantas coisas, eu peço isso sempre, é um sonho que eu tenho, mas Deus ainda não me deu. E eu o respeito, mas eu continuo orando. Ele é a minha esperança, eu e meu marido tem muitos sonhos, sabe, de levar o ID para aqueles que têm sede. Mas eu estou esperando, eu preciso passar por esse processo, para que Deus venha me aperfeiçoar mais ainda. Porque Deus não te dá nada sem antes te aperfeiçoar. Foi o que Ele fez com os apóstolos. Quando Pedro, muitas pessoas julgam Pedro pelo fato de Pedro ter negado Jesus. Pedro não negou Jesus por causa de pecado, porque ele teve medo. E ali ainda não tinha o derramamento do Espírito Santo. Por isso que muitos deles nem ficaram com Jesus. Ah, sério, mas João ficou. Isso é um caso à parte. É um caso à parte. Todos fugiram com medo, mas só ficou as mulheres e João. Isso é um caso à parte. Eu vou te dar um exemplo de você ou de mim. Você, Deus te deu tantas pessoas para você cuidar. Quem foi que desistiu delas? Foi você? Ou foram elas que não queriam mais ouvir a verdade? Foram elas, então a sua parte você fez. Jesus é a mesma coisa. Foram poucos que ficaram com ele. Poucos. Mas depois do derramamento do Espírito Santo, meu Deus, olha aí o testemunho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, mesmo dentro de uma prisão, as pessoas achavam que Paulo não tinha liberdade. Não, liberdade não é aquele que está preso, um servo de Deus. É aquele que está fora, porque ele está preso aos pecados. Ele está preso. Então, queridos, como eu estava falando, preso não é aqueles que foram presos. Às vezes as pessoas falam assim, Celi, mas a maioria dos discípulos foram presos, foram mortos. Sim, é verdade. Essas pessoas se chamam mártires, se eu não me engano, sim. Eu já falei lá atrás. São testemunhas de Cristo. E hoje não é diferente com a gente. São pessoas que nunca dizem assim, a minha vida é mais do que o Evangelho de Cristo, não. Perderá a sua vida, achará-ai. Queridos, muitas das vezes a gente pode pensar assim, mas servir a Cristo é tão assim, é sofredor. Sim, é verdade. Você precisa renunciar a muita coisa. Isso é amor por uma pessoa que vocês não têm ideia do como Jesus foi crucificado, foi torturado, foi esbofeteado. Muitos acham e fica ali imaginando na sua mente que foi só aqueles filmezinhos que passam, pegando aquelas palmas, batendo nele. Não, queridos. Se você pegar uma Bíblia de estudo, como eu tenho a minha aqui, que mostra cada tipo de material que bateram em Jesus Cristo, você chora, sabe? É por isso que a Bíblia, quando ela vai lida, ela tem que ser compreendida. É como se você tem que mergulhar dentro. Então, o sacrifício de Jesus valeu a pena para aqueles que estão com ele. Esse estudo que eu estou fazendo, Apocalipse, para muitos ai meu Deus, é muito terrorizante. Não, ela é esperança, porque mesmo naquele grande dia, para quem vai ficar, meu Deus, eu espero que eu não fique, eu não vou mentir, mas para quem vai ficar, ali vai ser choro e ranger de dente. Como tem uma amiga minha, ela sempre fala, Célia, às vezes você é ferro e fogo. Eu falei, meu amor,
Você não tem ideia do que é ferro e fogo. Ferro e fogo vai ser naquele grande dia que as pessoas vão ficar, aonde elas não vão, aonde elas não vão poder mais ter o Espírito Santo para conduzi-la, onde elas não vão mais praticamente ter aquela ajuda, você está entendendo? Ter aquela ajuda de poder fazer a vontade de Cristo, de estar ali, alguém intercedendo por você, de alguém estar ali. Não, acabou. É você e é você que tem que estar ali. Ele vai estar ouvindo, mas naquele grande dia não vai ser brincadeira. Não vai ser brincadeira. Você está entendendo? Não vai ser brincadeira. Por quê? Tô falando isso, Célia. Porque é aquele momento onde o anticristo você vai ser torturado. O anticristo vai falar muitas coisas. Perdão, eu tenho que botar aqui a música porque é instrumentalizada, para mim é melhor. Aonde vai ter o anticristo que ele vai no seu psicológico, aonde você não vai mais poder comprar. Eu já preguei isso lá atrás. Aonde você não vai mais poder fazer nada, até para beber água, se você não tiver a marca dele. A propósito, para finalizar, eu quero deixar isso aqui. Nessa passagem da Bíblia, no outro dia a gente faz o culto para o nosso Senhor, e o Senhor deu o Apocalipse 3 ao meu marido, que eu não cheguei lá ainda, gente. É tão terrível que Satanás, ele vai marcar os dele como um fazendeiro marca um boi, uma vaca. É horrível como a Bíblia relata, eu ainda vou chegar lá. E Jesus Cristo, sabe qual é a marca nossa? É a obediência, é guardar a fé, é crer e amar a sua palavra. Por isso que eu estou falando. Naquele grande dia, ali sim vai ser ferro e fogo. É ali que você vai, quando o anticristo falar, e aí, ou você nega esse Jesus, ou eu vou te matar. Morra por ele. Vale a pena, porque existe, gente, a vida eterna. Assim como existe a vida eterna, vai existir aquele transtorno, aquela dor. Você vai sempre... as pessoas que vão renegar a Cristo, porque tem na Bíblia aqueles que não vão se arrepender. Naquele largar de fogo, gente, não é fogo para você se queimar, não. É a dor, desespero, angústia, sabe? Tudo aquela nojeira de pecado que você não quis renunciar. É isso que é terrível. Então eu te peço, aonde você estiver, ouve a palavra do Senhor, não deboche da palavra do Senhor, não zombe nem da palavra, nem do seu Criador principalmente, e nem daqueles que o Senhor está enviando até você. Tenha um discernimento, tenha respeito pela palavra de Cristo, tenha respeito pelo Espírito Santo, ele é uma pessoa. Cuidado, foi por uma blasfêmia que Satanás foi condenado. E blasfemiar o Espírito Santo, gente, é você mesmo se autocondenar ao inferno, porque não existe perdão. As pessoas que estão aí agora fazendo plástica para botar a cara como de animais, isso é terrível. Eu publiquei agora uma menina nos Estados Unidos com a cara de burro. Ela tinha uma cara de jegue. A orelha, aquele negócio ali, o focinho de porco as pessoas estão colocando. Gente, nós somos semelhantes a Deus. Ele falou, vocês são semelhantes a mim, meus filhos. Eu vos gerei e entrei dentro de vocês. Ele nos gerou, gente. A gente não pode se humilhar a um bicho, a um pato, a um jegue, não, a uma cobra, a um gato, não. E estão fazendo aí, é a mesma coisa. Essas pessoas, mulheres que estão tirando seus seios, homens que estão tirando seus pênis para querer vagina e mulher querer ter pênis, isso é abominável. Isso é abominável. Célia, mas eu que fiz isso, eu estou arrependido, Célia. Ótimo. Você fez isso, se arrependeu, beleza. Deus, ele não vai deixar de te amar.
Ele não vai deixar de te salvar porque você teve um arrependimento verdadeiro. Mas arrependei-vos enquanto é tempo, meus queridos. Arrependei-vos enquanto é tempo. Mesmo você com Cristo agora, mesmo as suas maldades lá atrás que você fez, que você nunca confessou, confesse, para que essas heranças não venham para seus filhos e seus netos. A sua maldade lá atrás, sabe? Você que já tocou fogo nas pessoas, você que já caluniou pessoas, difamaram elas, peça perdão a Deus enquanto é tempo. Peça perdão a Deus. Você que não está honrando mais seus pais, você que não dá bênção mais para seu pai, sua mãe, se arrependa. Essa lei vale tanto para os filhos como para as mães. Como tem filhos aí judiando de pais, tem pais também que estão judiando de seus filhos. Arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto há tempo. Amém? Que Deus abençoe. Amo vocês. Missionária Célia.